Olá! Na aula de hoje estudaremos a relação entre forças axiais e tensões. Para tanto, teremos como objetivos relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outras disciplinas e em outras aulas, apresentar a relação entre força normal e tensão e apresentar a diferença entre tensão normal, tensão de cisalhamento e tensão de esmagamento. Os conteúdos necessários para nós desenvolvermos a aula de hoje serão o conceito de treliças, aprendido lá em Mecânica dos Sólidos. O conceito de esforço normal, também aprendido lá em Mecânica dos Sólidos. Com esses dois esforços e mais toda a parte física e matemática que desenvolveremos na aula de hoje, nós conseguiremos relacionar as tensões normais constantes em uma barra ou comprimida ou tracionada. Então, o que seria uma tensão normal? Imagine que eu tenho uma barra e essa barra está sendo tracionada por uma força que vai de um ponto B até um ponto C. Essa força que vai de um ponto B até um ponto C é aplicada no centro de gravidade da seção dessa minha barra, que possui área A. Então, é a mesma coisa que a gente pegar essa mesma barra, né, e em vez de ter uma força concentrada ali no centro de gravidade, nós temos um carregamento distribuído ao longo de toda essa minha área. Esse carregamento distribuído ao longo de toda essa minha área é o que nós chamamos de tensão. Tensão que é simbolizado pela letra sigma. Então, o meu sigma, que é a minha tensão normal, nada mais é que a minha força BC dividido pela minha área. Então, o que é essa minha tensão normal? Imaginemos que eu tenho uma barra de seção retangular, onde nas suas extremidades nós aplicamos uma força de tração P. Se a gente pegar uma seção qualquer no meio dessa minha barra de área A, e fizermos um corte nessa minha seção, nós descobriremos que essa nossa força P, que está aplicada nas extremidades da minha barra, vai gerar uma tensão, que nada mais é que um carregamento distribuído ao longo da minha área, onde essa minha tensão sigma ela vai ser dada pela minha força P dividido pelo valor da minha área. Então, sigma é P sobre A. Então, tensão normal é a força aplicada normal na minha barra dividido pela área da seção da minha barra. Quais são as unidades que vamos estar utilizando? A nossa força P ela vai ter que ser utilizada em newtons no sistema internacional. A área ela vai ser dada em metros quadrados também no sistema internacional. Logo, a minha tensão nada mais é que newtons por metro quadrado. E newtons por metro quadrado nada mais é que uma nova unidade de medida que a gente chama de pascal. Só que nós vamos perceber que a nossa tensão, normalmente o valor dela, ele é muito elevado, ele é muito grande. Então, nós utilizamos os múltiplos de pascal. Então, 1 kPa, que nada mais é que 10 a terceira pascal, ou 1 megapascal, que nada mais é que 10 a sexta pascal, e até mesmo 1 gigapascal, que nada mais é que 10 a nona pascal. Então, como que a carga axial, né, se relaciona com a tensão normal ao longo de uma barra? Olhem esse exemplo. Apliquei um carregamento axial P na extremidade de uma barra. Esse carregamento axial, neste caso, é uma força de compressão. Dependendo da seção que nós analisarmos ao longo da barra, nós vamos perceber que a distribuição de tensão ao longo da seção ela está variando. Então, seções mais próximas das extremidades da minha barra, a distribuição de tensão se aproxima a uma parábola, onde os maiores valores de tensão estão no centro da minha seção e os menores valores nas extremidades da minha seção. Quando nos aproximamos de seções próximos ao meio da minha barra, ao meio do meu comprimento da barra,
nós percebemos o quê? Que a distribuição de tensão ela vai se achatando, ela vai se tornando praticamente constante. Então, como que a gente determina, né, a nossa tensão real, né, ao longo de qualquer seção da minha barra? Então, peguemos uma seção qualquer, pegamos a nossa barra e cortemos e pegamos essa seção. Essa minha seção, né, numa das extremidades eu continuo tendo a minha força P, tracionada ali no nosso desenho. E na seção onde nós cortamos, a gente vai ter a nossa tensão distribuída e cada elemento de área dA, que eu chamei ΔA ali, ele vai ter uma força ΔF aplicada. Então, se eu pegar cada elemento infinitesimal, né, da minha força F, que eu chamei de dF, né, ele nada mais vai ser que o meu sigma vezes dA. Se eu quero achar qual que é a força total que atua ali na minha seção, eu posso integrar ambos os lados da minha equação na minha área. E aí eu vou obter o quê? Integrando dF, nada mais é que a minha força P, é a resultante das forças. Então, eu sei que o meu P é integral de sigma dA. Então, se isso é a nossa tensão normal, né, a tensão que atua com relação às nossas cargas de tração e compressão, o que seria a tensão de cisalhamento? Olhe o nosso desenho. Imaginemos que eu tenho uma placa, né, e eu aplico duas forças, uma P e uma P', de mesmo valor e sentidos opostos, levemente deslocadas uma da outra. Percebam que a aplicação dessas forças vai fazer com que aquela minha estrutura AB, ela tenta ser cortada numa seção ali intermediária. Então, ali no nosso ponto C, né, se a gente fizer uma seção ali no nosso ponto C, é como se eu estivesse querendo o quê? Cortar aquela seção. Imagina que essa minha estrutura AB é uma folha de papel. E essas forças P e P' nada mais são que as forças exercidas por uma tesoura nessa minha força de papel. A parte de cima da tesoura pressiona o papel para baixo, a parte de baixo pressiona o papel para cima. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um corte nessa minha seção. Então, toda vez que eu tiver forças de mesmos valores e sentidos opostos, postos dessa forma como está no desenho, ela vai provocar o que a gente chama na nossa estrutura de tensão cisalhante. Então, se eu cortar, né, essa minha estrutura ali no meu ponto C, se eu apliquei uma força P' do lado esquerdo ali da minha estrutura, eu vou ter uma equivalente P no sentido oposto ali na minha seção. E essa força P nada mais é que a força responsável pela minha tensão cisalhante. Então, o que vai ser a tensão cisalhante, né? A tensão cisalhante média, que vai atuar naquela seção de corte ali, eu vou chamar ela de tal, né? Tal simboliza sempre tensão cisalhante, e ela vai ser dada, né, pela minha força P dividido pela minha área A. Então vamos ver onde acontece isso normalmente. Imaginemos que eu tenho duas barras unidas com um parafuso e uma porca. Se eu puxo a barra B para o lado esquerdo, eu tenho, para ter equilíbrio nesse parafuso, eu tenho que puxar a minha barra A com a mesma força para o lado direito. Naquela seção entre a minha barra B e a minha barra A, eu vou estar executando o quê? Um cisalhamento na minha porca, que eu posso observar nesse desenho. Ó. Puxei com as forças F, F', por ação e reação, o meu F', ele atua para a esquerda na parte inferior do meu parafuso, o meu F atua para a direita na parte superior do meu parafuso. Então, naquela linha E, vai ser uma linha de corte, vai ser uma linha onde eu vou ter um cisalhamento do meu parafuso. E essa tensão média nada vai ser, da tensão de cisalhamento média, nada mais vai ser que a força dividida para a área, no caso aqui do nosso desenho, a nossa força F
dividido pela área. E que área é essa? Essa área ali nada mais é que a área da seção do meu parafuso. No caso de um parafuso, uma área circular. Agora, imaginemos que eu tenho essa outra situação. Eu tenho duas barras, né, a nossa barra B e a nossa barra A, e que unem, né, a minha barra C e a minha barra D por dois parafusos. Né? Da mesma forma, na barra B eu puxo com uma força F' para a esquerda, na barra A eu puxo com uma força F para a direita. Então, o que vai acontecer? Se eu jogar a força equivalente, né, essas forças equivalentes, sobre o parafuso, então eu vou ter um F que atua ali no meu parafuso para a minha direita, e correspondente eu vou ter o quê? Um F equivalente no meu FC, na minha barra C, e outro F equivalente na minha barra D. Né? E eu vou ter duas seções de cortes. Uma seção que eu vou chamar de K a K' e outra que eu vou chamar de L a L'. Então, se eu aplico um F, eu vou ter o equivalente de um P superior e um P inferior. Então, quer dizer que essa minha força F, para equilibrar aquela minha seção que fica entre a reta K, K', L, L', ele vai ter que gerar um P que nada mais vai ser do que o meu F dividido por 2. Então, aqui é quando a gente chama que a gente tem um cisalhamento duplo. O exemplo anterior era um cisalhamento simples. Né? Então, no caso do cisalhamento duplo, né, quando eu coloco P sobre o meu P ele não vai ser mais o meu F. Ele vai ser o F dividido por 2, né, dividido pela minha área. Então, acisalhamento médio, no caso dessa minha composição de 4 placas e 2 parafusos, vai ser F dividido por 2A. Tá, então eu sei o que é uma tensão normal e uma tensão cisalhante. O que seria então a tensão de cisalhamento? A tensão de esmagamento. A tensão de esmagamento ela acontece exatamente quando a gente tem ligações. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um furo e a nossa porca. Quando eu pego e empurro essa minha porca com uma força F', por ação e reação, né, eu vou ter uma força F que o meu furo exerce sobre a minha porca e uma força F que a minha porca exerce sobre a área ali do meu furo, que ali eu chamei ali de P. Né? Essa minha força P, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar esmagar a minha estrutura, ela vai tentar rasgar a minha estrutura. Né? Então, essa minha força P ali na minha estrutura, ela vai ser responsável pelo esmagamento da minha estrutura. Então, se eu olhar ali no meu desenho, ó, pegando a parte central do meu parafuso, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força F, que ela vai estar sendo aplicada numa projeção, né, dessa minha estrutura ali no meu furo. Então, numa projeção onde eu tenho D na horizontal e T na vertical. Então, a área de esmagamento nada mais vai ser que o meu D sobre T. E como que eu vou calcular então meu sigma de esmagamento? Ele vai ser dado pela força dividido pela área. No caso aqui no nosso desenho é o meu P dividido pela área de esmagamento, que é essa área que é a projeção da minha peça. Então é o diâmetro do furo vezes a espessura da minha placa ou da minha barra.